viu do que eu postei, que eu botei assim, gente, o Lacan é pirado, não é normal as coisas que eu li hoje. Porque ele vai, assim, nesse seminário, ele vai falando de tudo ao redor do que, sobre a questão do ato, mas sem dizer o que é o ato psicanalítico. Então, é tão assim bonito isso, a maneira como ele sustenta, né? Ele só Não diz dizer isso o que no é o ato, final. porque seria impossível dizer o que é, vai ter que cada um, né, se responsabilizar pelos seus próprios atos. Então, essa é a minha impressão até aqui. Hoje, a gente está entrando no capítulo 4, que se chama Dejetos da Produção Analítica. Que o tempo inteiro, ao escrever dejetos, eu escrever desejos. Desejos da produção analítica. O tempo inteiro. Aí, não, é dejetos da produção analítica. Então, hoje, a gente vai trabalhar o que Lacan chamou de 3 níveis de mateses. A apreensão sábia, ou modalidades de acesso ao saber. A ideia hoje é questionarmos como o sujeito entra na relação com o saber inconsciente e com a sua própria verdade, incluindo aí a constituição do real em cada um desses níveis a partir do percurso da análise. Então, os 3 níveis de mateses trazidos por Lacan são ler, escrever e perder. E aí ele vai trazer à tona a comédia existencial Rosencrantz e Guildenstein. Estão Mortos, de Tom Stoppard. A peça gira em torno das desventuras de 2 personagens secundários do Hamlet de Shakespeare. Rosencrantz e Guildenstein estão presos dentro do roteiro inflexível de Shakespeare. Tentam fazer escolhas próprias, mas estão fadados a caminhar em direção ao destino trágico já escrito para eles há séculos. Equivocam-se o tempo todo, debatem sobre o livre-arbítrio e o absurdo de suas existências. Tropeçam em evidências, mas sem poder discernir da verdade. Jogam contra si mesmo, tentando reparar o passado do qual não se lembram. Rosencrantz e Guildenstein trazem para a cena a percepção que é de todo neurótico. Apostam cara e coroa, e um deles se vê ganhando 91 vezes, e o outro perdendo 91 vezes. Mas como é possível isso? A partir das leis da probabilidade, é impossível dar cara 91 vezes. Estariam eles condenados à repetição? E aí o Lacan, ele abre essa aula com um diálogo entre eles que diz assim, um falando com o outro, né? Diga-me qual é a primeira coisa da qual você lembra. O que você quer dizer? A primeira coisa que me vem à cabeça? Não, a primeira recordação que você tenha tido. Devo tê-lo esquecido. Justamente a primeira que você não tenha esquecido. Esqueci a pergunta. Aí, Ale, bota o vídeo que eu enviei para vocês conhecerem um pouquinho. Rosencrantz e Guildenstein. Whatever became of the moment when one first knew about death? There must have been one. A moment. In childhood.
When it first occurred to you that you don't go on A forever, Lê tá com um negócio na frente. must have been Dá para shattered, voltar um pouquinho? stamped into one's memory. Para vocês também tá uma I can't remember margem it. cinza? It never occurred to me at all. Tá, Ah, sim. tá. Eu vi que Tá, você sim. colocou no Instagram, eu vi esse Botei vídeo. no Tribuna. No Tribuna, eu vi. Vai botar de novo ali. Ó. There's only one. Tá aparecendo para vocês a imagem? Aparece a imagem? Aparecendo a imagem, mas ela Tá não começou. aparecendo. Talvez seja melhor deixar assim pequeno, que aí não fica com essa tarja. Não sei se dá para ler a legenda. Mas não tá mais a tarde embaixo. Acho que agora vai. É. Whatever became of the moment when one first knew about death? There must have been one. A moment. In childhood. When it first occurred to you that you don't go on forever. Must have been shattering. Stamped into one's memory. And yet, I can't remember it. It never occurred to me at all. We must be born with an intuition of mortality before we know the word for it, before we know that there are words. Out we come, blooded and squalling, with the knowledge that for all the points of the compass, there's only one direction, and time is its only measure. Obrigada, Lê. Com a Claro Empresas é sempre bora evoluir e fazer a sua Não aguento essas propagandas, gente. Aguenta. Vamos lá. As réplicas entre os personagens mostram a distância que há entre eles e os 3 níveis de mateses propostos por Lacan. Eles ilustram a alienação do sujeito e o ceder ao desejo. Enquanto vagam pelo castelo, só obedecem ordens e aguardam o fim. Eles não leem, não escrevem e muito menos perdem. São marionetes essenciais à tragédia, diz Lacan. Além de serem manipulados pelo rei para revelar os planos de Hamlet contra ele, se apresentam também como presas fáceis do príncipe, que os ludibria e se vinga, arranjando as coisas para que eles morram em seu lugar. Ao contrário do enunciado da peça, que diz estão mortos, Lacan dirá que eles estão bem vivos entre nós. Então vamos às matéses, né? Para a gente pensar o percurso de uma análise. Primeiro nível de matéses, eu leio. Lacan aproxima o eu leio da teoria da reminiscência apresentada no Menon. A gente falou disso no último encontro. Na teoria da reminiscência se questiona: como posso chegar a conhecer o que não conheço? Nessa hipótese, Lacan nos mostra um sujeito atravessado por marcas que o determinam, mas cujo sentido original lhe é estranho. Assim como o escravo mensageiro da antiguidade, que Lacan nos apresenta no texto Subversão do Sujeito e Dialética do Desejo no Inconsciente Freudiano, o sujeito porta uma mensagem oculta gravada em seu couro cabeludo em uma outra língua que ele não compreende.
O escravo ignora, não sabe o texto, mas é portador exato daquilo que o condena e o determina. Para ler, é preciso supor que há texto e que o texto contém uma mensagem. Há algo ali a ser lido. Essa foi a posição que Freud adotou nos primórdios da psicanálise, a partir das formações do inconsciente, dos lapsos, esquecimentos, sintomas, xistes. Fazemos isso em análise, lemos. Quando leio o que o inconsciente dispõe, isso não está no almanaque, não está também no livro do significado dos sonhos. Não possui um código universal. Ler é entrar na rede com 1000 entradas, é visar ao longe. Não é estrutura sólida de significado. É uma perspectiva de restos, de vozes vindas de outros textos. Supomos o inconsciente como um texto que pode ser lido em voz alta, para que este seja escutado. Não o significado, mas o significante. Freud foi como Champollion, que reabriu o acesso à leitura dos hieroglifos mais de 1000 anos depois que o alfabeto egípcio tinha se perdido. Ele nos mostra com a descoberta do inconsciente que algo pode ser lido do sintoma do sujeito e que dessa leitura o sujeito advém como efeito. Alguém quer falar alguma coisa? Vou passar para o segundo nível de uma tese. Eu escrevo. Não se trata aqui de uma escrita que é instrumento para comunicação, mas sim da escrita que dá o tom de progresso da incidência do significante. Nesse nível de mateses, é no próprio jogo da escrita que o real é cavado, e para situá-lo é necessário a letra. Aí Lacan vai dizer assim: escrevemos para seguir o rastro de um escrito já perdido. Num percurso de análise, há um fazer, que não é o ato psicanalítico, mas que marca as insuficiências da produção analítica. Há algo que lemos, mas há algo também que nunca levará um sentido pleno. Nunca terá um sentido pleno, né? É o resto, dejeto da produção analítica. Esses pequenos ais, que experimentamos como pequenas perdas no percurso da análise. Assim, algo se desenhará, formando uma trama para podermos tocar e situar o real. E aí, assim, eu comecei falando de como Lacan, nesse seminário, parece que ele vai bordeando ali, né, alguma coisa, sem dizer o que é o ato. Eu acho que, em certa medida, é o que a gente faz no percurso da análise, né? Você vai falando de tudo ao redor ali, nomeando, a partir dos cortes, alguma coisa vai decantando, se desenhando, mas sem exatamente chegar a esse ponto, né? Que o Lacan está trazendo como um ato analítico, né? Enquanto ler diz respeito a algo que já estava lá, escrever diz do que o sujeito produz numa análise. É nos pontos de encruzilhada onde algo pode ser lido que deixamos os dejetos, restos, esvaziados de sentido. E aí eu fiquei pensando que ele, no primeiro capítulo, ele fala de uma operação poética, que eu acho que está ligada a esse ler e ao escrever, né? Nisso que o sujeito lê, alguma coisa que o analista pontua e que corta e que algo pode ser escrito. E aí eu lembrei de uma fala da Teresa Meloni, há uns meses atrás para mim, se referindo à própria existência, que ela diz assim: Natália, aproveita o restinho. Lembra disso, Teresa? Você me falou isso em algum momento.
Não lembro, não. Mas falou. Porque para mim Aproveita o restinho. fez Isso é muito sentido para você. precioso, mas muito precioso essa sua fala. Guardei no meu bolso. Terceiro nível de Mateses. Eu perco. Há um nível de apreensão sábia que se passa no plano de um eu perco. Esse é mais próprio à psicanálise. É nesse eu perco que acontece a evocação da verdade e redução do ser. É aqui que o ato marca o fim, o ponto de virada da passagem de psicanalizante a psicanalista. E aí o Lacan ele cita o Arquimedes, que eu acho que eu trouxe na primeira ou na segunda aula, né? Que estava ali debruçado numa equação matemática, e quando ele acha o resultado, digamos assim, ele acha não é o resultado, ele acha a solução, ele grita eureka, né? Ele inventa uma nova palavra e sai correndo nu pelas ruas. A prática analítica implica uma perda que incidirá para o sujeito no nível de suas relações com o saber. Essa perda Lacan chamará de perda seca, onde nenhum ganho vem saudar. Ou seja, nessa perda seca não há uma compensação simbólica. Não há Diferente do ler, significante. exata, não sei se não há significante. Eu entendi que não é, que é um significante diferente, me parece. É alguma coisa que não vai te remeter a um ponto de basta, né? Você Eu está coloquei falando assim, de ó. S de abarrado. Isso, Aqui pode você ser. está falando de S de abarrado. Nossa, Esse de eu quebrando abarrado a cabeça e vocês acham de abarrado. esse de abarrado é a falta de significante para o campo. Exatamente. Pode ser isso mesmo. Falta Né? de Então, significado. O outro Não é tem furado. O outro é Isso, furado. É isso que está sendo dito aqui. Enough. é a relação é essa coisa do dejeto, né? Onde o analista, de alguma maneira, cai ali naquela relação, né? E o sujeito se vê, de alguma maneira, perdendo o gozo, né? Enfim, vou tentar. cai Vou porque tentar. não há significante que sustente mais, como a Teresa falou, essa de abarrado. Me parece que é um significante. Não sei se dá para dizer que é um significante. Pode-se dizer que é um significante, mas que ele gira, ele não te remete a um outro sentido, né? Eu acho que não acho nada. Depois eu falo. Tá, eu botei assim, ó, essa perda Lacan chamará de perda seca, onde nenhum ganho vem saudar, ou seja, não há compensação simbólica. Diferente do ler e escrever, onde mesmo quando uma verdade se revela, o sujeito ainda se lança ao sentido e a busca pelo que supostamente lhe falta, a perda seca é uma libra de carne, fará um corte que levará quem estiver engajado para fora dos limites da lei da linguagem. Aí Lacan diz assim: eu perco, e neste corte algo se diz, para além de tudo que se pode escrever. Aqui no ato, o sujeito faz da falta perda seca, que traz em sua essência o desconhecido. E aí ele fala assim, que é ininterpretável. Ai, gente, qual é a palavra? Me enrolei aqui. Ininterpretável, tá certo? Sim. Ininterpretável. Mas ele diz assim, mas tomem cuidado, que a designação de ininterpretável não é tomada aqui no sentido próprio. Ou seja, é ininterpretável, mas a gente não pode tomar isso num sentido próprio, como ele põe, né? Tem uma ambiguidade aí, né? E o que você acha que é esse sentido próprio? Não faço ideia.
Eu uma vez Eu falei acho que são aqui, muitos sentidos, sabe? eu uma vez falei Talvez. aqui, deixa eu ver se é isso. Vê aí, vocês que entendem da história, Tereza. Apostos, lá vem besteira. Uma vez eu falei aqui que quando eu queria entender tudo, eu comecei a ouvir interpretação, interpretar, aí fui lá, etimologia da palavra, interpretare. Pretare tem a ver com palavra, inter. Aí eu achava que interpretar era botar palavra onde não tinha palavra. Besteira, mas enfim. Então, será que sentido próprio que ele está se referindo aí, que está criticando, é exatamente isso, interpretar no sentido de dar sentido? Eu não acho que seja dar um sentido, não. A Eu menos que o pensei sentido, que a menos que o sentido em que a gente esteja bordejando aqui é o sentido do real, o nonsense. pois é, Porque se você está falando. É isso. Primeiro, eu queria dizer o seguinte: eu entendo, Natália e todos, que se trata do S de abarrado. O que, que o S de abarrado marca? Ele marca um limite, né? Não há mais como o sujeito ser representado de um significante para o outro. Por quê? Isso, Porque sim, o grande outro não há, é furado, né? Há um isso, furo de estrutura que foi constitutivo, inclusive, para esse sujeito. Então, realmente, isso, não tem significante algum. S de isso, abarrado não é S barrado. S de abarrado é sim. o significante da falta de isso, significante no campo do isso. outro, do grande outro. Então, Então, aí, só nisso, para complementar, Tereza, eu vou te hum, dar voz já. A palavra, na verdade. Não vou te dar voz, você tem voz. Então, assim, só para terminar o raciocínio, nesse sentido, se a gente está falando de algum sentido, só pode ser o sentido do real, certo? isso, Porque o isso, sentido do real justamente é nonsense, né? isso, isso. Remete para a multiplicidade de sentidos. Então, Entende? É só isso. Pode falar, então, Tereza. Ele isso vai tudo que a falar em Tereza perder o falou, fio. Olha que que a Tereza bonito, perder o fio. pois é, não dá sentido. Então, isso que ele fala de sentido próprio, que ele critica o sentido próprio, ele diz, é interpretar, mas prestem atenção, mais ou menos isso que você leu. Não é interpretar no sentido próprio, ou seja, não é interpretar no sentido de colocar palavras, de colocar significante. É Isso, interpretar no sentido de perda de sentido, ou de nonsense. É exatamente o que eu falei, Natália. isso. É. E é bonito, gente, porque ele fala assim, ó, num determinado momento. É preciso acreditar que há algo insuportável, insustentável, para Isso, aquele que nele se engaja, para isso. que a pessoa hesite em se aproximar de seus limites. Isso, essa de abarrado. É, é arriscado, né? É arriscado. Você pode pensar S, que é uma tentativa de escrever a estrutura da falta? isso. S de abarrado eu leio Sim, assim. É o significante que, se existisse, significaria a falta no campo do outro. Se existisse. o que você falou, Simone? Fala de novo. Eu pensei, como falou de Mateses, né? E aí eu pensei nisso, né? Uma tentativa de escrever, de estruturar, de uma escrita da estrutura da falta. Isso. Tentativa de dar simbólica, Sim, como a Natália porque, falou ali. Não há porque é simbólica. interessante, o neurótico ele fica nessa lógica da falta, né? Tentando recuperar o que ele supõe que ele perdeu. Eu acho que quando de alguma maneira se instala no percurso da análise de que isso não é possível, né? Não há uma recuperação possível, o sujeito entra nessa lógica de perder, para Isso, perceber que, na verdade, ele sempre foi causado, né, por isso. isso, Tem isso.
Hoje eu lembrei, tem um texto, eu acho que eu Ele tentei achar sai, muito isso no seminário 8, que eu acho que no seminário 8 isso está lá, da falta e da perda, mas não achei. Fiquei tentando achar nas o minhas sujeito anotações. sai da lógica da falta entre um significante e outro e passa para a lógica da perda de qualquer possibilidade de significantizar. Não É, há significante, não há simbólico. Que Ele não, sai é, não tem mais como dessa lógica interpretar, da né? perda para a lógica da perda, da lógica da falta, que é a lógica do desejo, para a lógica do gozo. Gozo e é. desejo, Que não tem E é mais como bonito, né? Porque interpretar. que não tem o quê? Não tem mais como interpretar. Não tem como interpretar. não. É puro gozo. Ele está saindo E é da bonito, lógica né, Simone? desejo Porque para a assim que lógica do. tem. Desculpa, Tereza, fala, fala. Está saindo dessa lógica, né, do significante, inconsciente, estruturado como uma linguagem, para a lógica do toros, da topologia. Eu acho que eu só consegui entender esse Estou seminário com isso na 15. cabeça também essa semana. Eu só consegui ler esse seminário 15 depois que eu consegui ler o 20, porque no 20 ele já começa a mexer com as rodinhas de É. barbante. Porque senão eu nunca, eu acho você de uma coragem assim superável, porque para mim é impossível ler o 15 sem ir lá no 20, 22, 23, que é onde começa o toro. Eu acho que Mas aí, né, Tereza, ele mal ou fumou bem um a gente baseado. vai, né? Mal ou Não, bem a então, gente já leu alguma coisa não, sobre, né? e merece o meu elogio, eu louvo isso, porque eu Obrigada. acho que o Lacan, quando escreveu esse seminário, ele tomou uma droga, ele cheirou uma coca, porque ficou completamente baratinado. Ele está falando de coisa que ele não Mas é, sabe. mas é essa, gente, mas isso é tão. Esse seminário, o mais legal desse seminário é ele não dizer, pelo menos, não sei se ele vai chegar a dizer o que é o ato, mas é ele não dizer, porque é impossível dizer. Então ele vai por todas as vias Exatamente, possíveis, ele vai tecendo alguma coisa para tentar tocar no exatamente. real. E isso Ele é tão não bonito porque diz, isso diz da análise, né? Do percurso da análise. Gente, isso é mas muito ele já maneiro. mas ele Muito já está legal. te avisando agora, não tem simbólico. Ele vai até o final É, sem dizer que porra de ato é esse. É desesperador esse seminário. é Aquilo que desesperador. vai que não tem mais saber possível, né? Que vai para além. E uma coisa interessante, você vai lendo esse seminário, O eu saber que estou com essa é o proposta furo do de saber. trazer isso aqui para vocês, né, capítulo por capítulo, você se vê numa coisa assim, eu leio uma vez, aí não entendo nada, entendi, sei lá, uma frase. Aí leio outra vez, aí você já acha mais alguma coisa, mas é um seminário assim bem instigante. O Lacan ele te coloca a querer ler e ler e ler mais uma vez e outra vez. Então isso é tão, gente, isso é uma piração, né? Mas enfim. E E ler no aí, sentido Simone? algébrico. A leitura que ele propõe é a leitura algébrica. É ler a letra. E ele vai É, trabalhar no quando ele fala da alma, bota o L lá, né? Cartas de Almor. É sim. ler no Eu fiquei sentido pensando numa algébrico, ilustração essa semana, não é eu ler no andando aqui sentido pelo meu literário. bairro. Sim, eu andando aqui pelo meu bairro. É um bairro com muitas casas, várias encruzilhadas e tem sempre um despacho nas encruzilhadas, em algumas. E aí eu indo para a academia fiquei pensando, tá aí, será que é isso que a gente faz na análise? A gente vai despachando nas encruzilhadas, né? Alguma coisa? Não, a gente vai se despachando a si mesmo. Você é Alguma o coisa que próprio cai do despacho. sujeito. Você não tem Aham, mais sujeito nenhum, você é o próprio despacho. Você é a galinha preta. é. Ai, gente, cruzes. Mas essa semana eu pensei nisso, é interessante, cara, a gente pensar, né, no percurso da análise como várias encruzilhadas e que alguma coisa é despachada. Depois, talvez, todos desses despachos deixados, alguma coisa pode dizer do real, né? Enfim. Mas aí vou voltar aqui, gente. Vou Vai lá. terminar e eu abro para a gente conversar.
Dessa perda, o analista é testemunha. E talvez testemunhar a perda seco seja o ato psicanalítico. Aí eu botei assim: eu sou, leio. Eu não sou, escrevo. Eu perco. E aí o Lacan vai dizer: perco o fio. Eis-me diante da condição de sujeito. Mas o que é que se perde ao final de uma análise? Lacan introduz uma particularidade topológica da estrutura do ato. Triângulos dentro de outros triângulos, que apontam para 1000 maneiras de operar a partir deles. Gente, aí o negócio começou a ficar desesperador nesse seminário. Aí, como eu não vou ficar desesperada sozinha, eu trouxe para vocês verem. Ale, bota aí os triângulos. Só para vocês darem uma olhada. Eu tentando decifrar cada coisa. Uma hora eu falei: ai, chega, estava aguentando. Bota aí. Ale. Esse é o último. Pode voltar. Passa para o lado ali. Ele, na hora de fazer o download, não saiu na ordem, tá? Então vou pegar aqui, peraí. Tá. Dá para passar assim fácil? Acho que esse é o penúltimo. Não tá indo, tô tendo que abrir, escolher o. Não, então não tem problema não. Bota esse que você colocou. Vê se é esse, vê se é esse aqui. Esse é o primeiro, mais simples, que ele bota real, simbólico, imaginário e o sujeito barrado lá embaixo. Aí o próximo. Esse eu falei: nossa, tranquilo de entender. O sujeito é um significante outro, tranquilo. Isso. Tranquilo, né, Tereza? Aí já nesse, ele bota um outro triângulo, né, invertido dentro desse triângulo. Então ele vai colocar aí, os elementos são o tracionário, aí ele já bota o S barrado, real, simbólico, imaginário e o pequeno a. E aí ele vai desdobrando, né, o que acontece com o sujeito que está entre imaginário e real, o tracionário que está entre simbólico e real. Uma doideira. Posso fazer uma intervenção pequenininha? Esse primeiro que você disse que é simples, que é só o triângulo. Falei brincando. Não, então, não, mas a simplicidade dele diz respeito ao fato, ele corresponde ao triskel. Se você seguir, né, as linhas, as retas desse triângulo, você vai ver que há um cruzamento, é o triskel, né? Ou seja, é a base da estrutura, na verdade, a própria estrutura, a base da estrutura não, é a própria estrutura, né? Do inconsciente. O que vai depois sobredeterminar esse outro triângulo de cabeça para baixo, pequeno, que está dentro da outra figura, o que está sendo colocado aqui já é mais a representação, né, de um, digamos, de um estruturado, né? Você tem a estrutura que é real, simbólico e imaginário. E você tem os estruturados. E você pode dizer que é neuroses, psicoses e perversões. Então, na verdade, tudo vai girar em torno desses cruzamentos que se passam dentro do triângulo maior, que é a estrutura. E por aí vai, entendeu? Você Isso vai aí bota o outro, Ale. se tornando cada vez mais complexo. Deixa eu fazer uma pergunta em cima da explicação da Tereza.
O primeiro que você falou, que é um trisquel, seria a base do noborromiano, porque se você pegar cada linha Isso. daquela e Sim, curvar, vai ficar as três certo. rodalinhas. Esse segundo, não esse aí, o segundo que a gente mostrou, já é essas rodelinhas se mexendo, não Isso, é? isso, exato. Hum, Isso aqui a gente estudou bastante no nosso, em dois cartéis. Por acaso, os dois da Ali. E muito debate em torno dessas figuras, mas enfim. Segue aí, não vou ficar falando, não. Deixa você Vamos caminhar. lá. interessante, no É, tracionário corresponde ao ar. O tracionário como a materialidade do ar, quer dizer, tracionário enquanto isso, significante, que não se inscreve na cadeia, o significante o Isso. e o ar, que é o que cai da É a cadeia perda. significante, É a que é a perda, perda. exato. Exato, exato. Você vê bem, a perda se apresenta entre, isso aqui é importante dizer, né? E perceber, na verdade, perceber. A perda se opera entre I e S. E isso nos faz Uhum. lembrar os movimentos da estrutura, né? Quais são os movimentos da estrutura? Na verdade, você tem um primeiro movimento que é do S para o R, né? S no sentido o campo do outro, que interroga o Isso, real do isso. bebê, do infant. Depois você Interroga e tem um movimento. nomeia. Isso, isso. Depois você tem um movimento inverso, que é do real para o simbólico. E nessa volta do real para o simbólico é que é preciso que o imaginário opere, não é só se inscreva, ele se inscreve Isso, e ele opera. Quando isso, ele não é operante, aí é que a gente tem problema. isso. porra, Teresa, se eu soubesse dessa explicação, tinha te ligado durante essa semana. Eu quebrando a cabeça, fazendo um monte de seta, tentando entender. Mas, enfim. É interessante, já está tudo aí Mas, desenhado, olha. mas você está recebendo isso assim porque as cabeças, não foi só a minha, foram quebradas antes. Foi isso, para entender. Porque o Sim. Lacan dá a pista, mas não dá a resposta. Esse triângulo E pelo aí que dá eu pano para já, manga. e pelo que eu já folhei dos próximos capítulos, o negócio vai piorar muito ainda. Me deu Vai medo, mas complicando, mas depois é vai. bacana, porque você Vamos vai ver. entendendo e todo mundo aqui vai entender. Tomara, né? Não, vai Então entender aí, sim. o Lacan ele vai dizer que RSI, real, simbólico e imaginário, eles se misturam e Isso. que apontam para o gozo, sintoma, saber e verdade. É nisso que ele quer chegar. É pela questão do sintoma que se começa uma análise. O sujeito vai ao analista a fim de eliminar seu sofrimento, apresentando seu sintoma como queixa ou repetição insuportável que traz angústia. Através da associação livre e os cortes no sentido que trazem, né, à tona as chaves do sujeito, o psicanalizante descobre alguma coisa da verdade, que é sempre não toda. Uma verdade que Natália, está vou te por trás. atrapalhar. Vou te Pode atrapalhar. falar. Posso te atrapalhar um pouquinho? Em vez de você Com seguir certeza. adiante, porque isso aqui que você leu, que você trouxe, é muito importante, é a base do seminário. Eu sugiro que você possa indicar para as pessoas, eu já estou indicando, nessa página do seminário, na página 71, onde tem essa figura mais complexa, o parágrafo, exatamente o parágrafo que está abaixo desse triângulo, ele é muito explicativo. É um parágrafo curto. Eu não vou ler porque você está no seu encaminhamento aí. Mas é legal das pessoas. É esse. Se existe o vetor, esse. Existe o vetor que liga, blá, blá, blá. Não, deixa isso para lá, é só para dar indicação para as Não, pessoas. vamos ler. Estamos com tempo. Porque eu já vou Olha, terminar aqui também, tá? Falta então pouquinho. termina de Vou ler o que você está lendo. Termina Tá. de E a ler. gente vai. Então, tem alguma coisa que é lida no sintoma, tá? Mas por mais que o sintoma seja analisado,
há sempre um núcleo irredutível, um osso, que não pode ser traduzido em palavras. A esse resto chamamos de gozo. A proposta do final da análise é uma mudança radical na posição do sujeito frente a esse gozo, passando da condição de vítima para a condição de quem sabe lidar com ele. E aí, para finalizar, Lacan traz que o sintoma deve ser situado como fracasso do que é sabível, e que a partir do fracasso do saber, alguma coisa da verdade comparece. O saber é uma função imaginária, incontestavelmente uma idealização. É isso que torna delicada a posição do analista. Aí eu vou parar aqui, porque eu entendi que o próximo capítulo a gente vai falar dessa posição da queda do sujeito suposto saber. Então tem a ver com essa posição delicada, né? Que o analista se encontra, e a relação do sujeito com o saber, que de alguma forma nesse final de análise o sujeito vai mudar sua relação com o saber e existe aí essa queda, né? Então, vou deixar isso para a gente pensar no próximo encontro. Eu vou ler o que você propôs, Tereza. Se existe o vetor que liga o simbólico ao imaginário, é porque o significante... Olha só, simbólico imaginário, aquela primeira que eu falei. S, isso. E tem um azinho aí no meio, né? Isso, mas o azinho é depois, é resultado. Diga lá. Se existe esse vetor que liga o simbólico ao imaginário, é porque o significante pode muito bem tomar seu material. O que faria obstáculo a isso? De funções imaginárias, ou seja, da coisa mais frágil a mais difícil de apreender no que diz respeito ao homem. Não que não haja nele imagens primitivas destinadas a nos fornecer um guia na natureza, mas justamente como o significante se apropria delas. É sempre muito difícil situá-las na sua crueza. É lindo esse Continuo lendo? Não. Gente, tem cada coisa fantástica aqui nesse... Você pode ler até o sintoma, a função do sintoma, que é o finalzinho. Que aí tem a ver com o que eu trouxe agora. Da mesma forma, pode-se levantar a questão acerca do que representa os vetores que ligam cada um dos três topos inicialmente referidos. Esse pequeno jogo tem seu interesse. De fato, desde que falamos do ato analítico, só podemos reevocar as dimensões em que se desdobram nossas referências em relação à função do sintoma. Nós o situamos como fracasso do que é sabível, fracasso do saber, o que sempre representa alguma verdade. Muito bom, né? Excelente. Gente, segundo. Tem alguém aqui na minha porta. Podem ir falando que eu estou escutando. Não, vou esperar você chegar. Você pode jogar por cima? Joga. Espera aí. Entrega da Shopee. Uma garrafa de Klein, de cristal. E o cara perguntou, posso jogar? Ela falou, joga aqui em cima. Joga. Uma garrafa de cristal. Ô, Tereza, enquanto ela não volta, só relembrando que foi o meu primeiro cartel que eu fiz com você, foi esse Seminário 15. Nossa Senhora. E eu estava aqui lembrando que eu não sei, na época, né, eu não sabia, não entendia bolhufas. Não se entende. Que hoje, assim, escutando a Natália, já é completamente diferente, né? Mas foi uma doideira começar por eu isso. Eu acho duas coisas. Uma, que o Lacan estava realmente completamente tomado pela coca, ou por sei lá o quê, pelo êxtase. Estava cheiradão. E a Natália também andou pegando um baseado, porque só uma louca pega isso assim, desse jeito. Eu tenho duas questões
que eu acho que conversam, Vamos que lá. tem a ver com a clínica. São questões mesmo. A primeira, logo que você coloca aqueles, na slide, meu Deus do céu, aquele vídeo, né, aquela conversa que eu não vou repetir aqui e tal, me veio a seguinte pergunta, a questão da repetição. A gente está falando de ato analítico e você já está se dando conta, eu também me dou conta, que esse ato analítico tem a ver com o final de análise. O Lacan vai trabalhar o ato analítico como características de final de análise. Ah, mas pode ser no meio, pode ser. Não estou dizendo que não posso, só estou dizendo que o que o Lacan propõe é isso. Bom, então a pergunta é: a gente se livra da repetição em algum momento, mesmo em final de análise? Primeira questão. A segunda questão Ih, caramba, segunda questão é um pouco afirmativa. É a importância da clínica do Lacan, que não tem essa coisa de melhorar. A gente não vai, a gente fala muito, a análise é um processo, a gente começa, a gente depois, a gente no final. Eu acho isso para o Lacan daqui para diante, seminário esse, né? 15, mas eu já trato o 15 como 20. Eu acho que esse seminário devia estar lá no 21, porque ele tem mais a ver com esse tempo do Lacan. Então, assim, seminário 22, 20 sintomas, RSI, meu Deus do céu, esse sintoma que a gente está vendo, depois o Lancy, esses seminários são muito claros, que a análise não tem início, meio e fim, não é uma questão evolutiva, não se melhora. A estrutura que ele toma é a estrutura, primeiro, do Noble Romeu, faixa de Mebs, aquele negócio, depois é do Toro. Não é melhor nem pior, questão do sintoma Pois passa a aí já ser... responde um pouco a sua pergunta se a gente se livra da repetição, né? Não sei, para mim não responder. Eu Continua. acho que a gente não se livra da repetição, mas eu acho que a gente fica mais advertido, né, de como a gente repete. Eu acho que Talvez mais isso faça uma diferença, né? eu Lendo acho que esse capítulo, eu fiquei com a questão do sintoma com TH, porque aqui Querida, o Lacan ele está o tempo inteiro falando que o sintoma ele pode ser lido, né? Então há um saber aí a ser extraído do sintoma. Mas eu fui pesquisar, ele ainda não tinha falado do sintoma com TH, ele só fala disso realmente no seminário 23, né? Eu não isso, sabia. Para isso. mim, ele já tinha falado antes alguma coisa. Pois parece. Quando você fala mais advertido, você está dando uma conotação evolutiva. Mais e Ai, mas menos, está aí, melhor. Tereza, eu não sei dizer, então. Bom, tudo bem, não sabe, não sabe, mas eu Não tenho que sei. apontar, eu estou dizendo que tem que apontar isso. Se não é evolutivo, a gente Eu repete posso me até. meter na conversa? Seja bem-vindo. Pode. Eu também acho que não Então, é evolutivo, tá, Tereza? Eu também Mas você acho. falou mais Eu acho que advertido. tá bom, mas eu acho que assim, que a partir dessa perda seca, o sujeito percebe que que essa repetição, talvez, né, a maneira como ele vive a vida, na verdade, é a própria causa do desejo, entende? Ele para de querer correr atrás de alguma coisa para Mas o sujeito não tamponar isso, né? percebe. é isso que eu ia falar. O sujeito não O sujeito percebe não nada. Fala. percebe nada. Posso falar um Pois pouquinho? é, eu acho que a causa ele é agido, não é isso, gente? Então, Fala, Tereza, fala, pelo amor de Deus. eu entendo que a repetição é um elemento da estrutura. Então, portanto, você não deixa de repetir. Porém, né, o que você repete para início de conversa? Você repete a perda. A única repetição que interessa é esta, né? O discurso, ele, como está lá no Ator Dito, o Lacan vai dizer que o sujeito, a partir dos ditos, né, da insistência dos ditos que permeiam a transferência, pela repetição, justamente, ele se dá conta da impossibilidade de dizer
dizer o objeto que é sua causa. Ele não tem como dizer. Por quê? Porque esse objeto não há. É perda, é de perda que se trata. Então, eu entendo que o final da análise se opera, né, como uma desistência. Então agora eu vou desistir. Não, não é isso. É pela repetição, por ele ter perpassado todas digamos, como é que ele fala? As chicanas, né, do sintoma, num dado momento, né? Ou porque ele faz um sonho, mas não é um sonho em si, ou porque ele diz alguma coisa, ele recorta um significante, mas também não é o significante em si. É o fato de que ele se dá conta aí de que nada vai dizer desta perda originária, porque a questão que, quando ele fala desse ponto que é irreversível, né, e, portanto, indizível, ele resiste, o real resiste ao significante nesse ponto. O que está em jogo aí é o narcisismo originário. Ninguém ultrapassa o narcisismo originário. Por quê? Porque é o narcisismo de um outro que não há. Olha a sequência de impossíveis que vão se apresentando para o sujeito. Então, ele vai seguir dizendo, acho que foi a Teresa que falou, você não deixa de repetir, mas você não repete mais da mesma maneira. Por quê? Porque você muda o referente. O referente que começa, inclusive na situação da transferência, né, é a partir da consistência imaginária, é uma busca pelo objeto. No final, isso está muito claro lá no L'Institut que a Teresa também mencionou, L'Institut de Ligne de Bévue, c'est l'amour, e c'est la mort, né? Você pode ler l'amour ou la mort, o amor ou a morte, né? O amor também é uma experiência de morte, a gente sabe disso, quando isso acontece. Então, o referente passa a ser o real. Se o referente passa a ser o real, o sujeito ele retorna no jogo da fantasia, sabendo, né, comemorando a impossibilidade de encontrar um objeto. É o puro relançamento do desejo no vazio que lhe é próprio. Vazio do nada. Acho que o Isso, sujeito se Tereza. depara, na estrutura, ele é o nada. Bom, mas eu sinceramente... Eu gostei do que você falou da desistência, foi isso? Sim. Que não um é ponto de advertência, não está desistência. divertido. Desistente. Não está divertido. Não Muito percebe bom. mais. Que é de esvaziar o ser, né? Exatamente. Exatamente. Agora, Esse bom. eu gostaria que você É o pudesse... um que é o zero. O um que é o zero. Primeiro Isso. zero. Equivalente ao zero, exato. Eu gostaria, Natália, que você pudesse, talvez... Não precisa ser uma resposta agora, pode ser para você pensar, para você elaborar. Ufa. Exatamente esse ponto. Não, porque às vezes a gente fica na obrigação de responder de pronto, e eu acho que é mais importante, acho que é mais profícuo, acho que você pode aproveitar melhor se você pensar sobre isso, e todos nós pensarmos juntos também, né? Quando te faço a pergunta, eu não estou com a resposta, é exatamente o que eu acho que seria bacana você desenvolver. É esse ponto da passagem, né, que é muito curioso. O sintoma que sustentou o sujeito. Uma boa parte da sua vida, na vida psicanalizada, que se inaugura a partir do fim da análise, né, a partir, como a gente falou aqui, dessa desistência, o que ele pode recortar disso que possa... Porque você também você não se... Alguém falou, não sei se foi Tereza ou se foi você mesma, que você não se livra inteiramente do sintoma. Por quê? Porque tem uma marca que é originária, que justamente diz respeito ao que eu estava falando, ao narcisismo originário, né? Que você não Se constituiu, né?
Exatamente, você retorna sempre a este ponto. E aí a frase do Lacan, eu não cesso de fazer o passe, de passar o passe, não lembro bem como ele diz. Passar o passe. Passar o passe. O que significa passar o passe? É também passar por esse ponto, sem dizê-lo. E não tem a menor intenção em dizê-lo. É pura passagem, passagem, repassagem, repetição e comemoração da mesma perda, da mesma impossibilidade de dizer. Então, eu gostaria que você pudesse, é o que eu vou deixar aqui, calar a boca, porque eu gostaria que você e os outros também pudessem falar, é que você pudesse pensar, né? E de repente, quem sabe elaborar um pouco mais, o que seria essa passagem, esse ponto de virada, né? Essa dobradiça que faz com que. Como é que a gente pode? Que translitera algo, porque não é o sintoma em si, mas translitera algo desse sintoma que forjou a sua subjetividade. Todo esse percurso, inclusive o percurso da transferência, o percurso da análise, nesse sintoma, né? Nesse operador real do qual a gente precisa, de alguma maneira, rebordar, passar o resto da vida rebordando esse sintoma. Era isso que eu queria deixar como uma questão para você e para todos nós. Porque eu acho isso muito importante. A gente, às vezes, fala... Não, eu vou calar minha boca. Eu vou deixar isso. Só isso. Fiz várias anotações aqui. Vou pensar. Tá. Mas eu acho que esse seminário está trazendo justamente esse ponto, né, Tereza? Essa passagem que eu acho que aonde cada um vai ter que se responsabilizar, digamos assim, ter a ver com o próprio ato, né? Márcio, não. Posso? Espera aí, Tereza. E eu acho, você falou da passagem, né? Eu acho que o grande lance do passe tem a ver com o nascimento do desejo do psicanalista, né? Acho que é esse o ponto. Mas que, de alguma maneira, aí. Não nasce aí. Ele vai sendo forjado na transferência. E na transferência existem vários pontos de virada, né? Na posição de sujeito em relação ao seu discurso próprio, que vai se entrelaçando aí de alguma maneira, constituindo uma trama que nem o sujeito se dá conta. Mas ele se dá conta nos momentos de virada de algum acontecimento que vai modificando, é bonito isso, que vai modificando paulatinamente. Por isso que a análise não pode ter tempo de duração e muito menos, digamos assim, começo, meio e fim, né? Como foi dito também já. Então, assim, Tereza falou, enfim. Tereza, posso falar? Eu vou manter levantado aqui há um tempão, mas ninguém vê, eu vou pedir aqui. Fala, Thaís, eu vi. Fala. Senão, não consigo. Tem que tomar a palavra. Senão o negócio fica ruim. Roubar. Então, não, espera um pouquinho, Tereza. Tá. Não, assim, muito interessante, Natália, assim, só corroborando aí com a sua coragem e como é gostoso, assim, né? Como você transmite bem, assim, esse teu ato de coragem e na leitura, na dificuldade, na possibilidade, na insistência, só para agradecer. É peculiar ser assim, nas suas apresentações, da leveza, né? Assim, de falar de assuntos difíceis, assim. Aí, assim, eu fiquei com uma questão, porque quando se falou, né, que o S de abarrado é a falta de significante, né, acaba a interpretação ali, eu concordo, eu achei interessante pensar que acaba a interpretação, mas não a leitura, né? Eu queria trazer isso assim, para a gente pensar dessa diferença, né, do que é uma interpretação e uma leitura a partir das perdas, desses restos, né? Que eu acho que
isso fica, essa possibilidade de leitura a partir dos restos. E, enfim, essa pergunta que Tereza Nazar fez, lembrei, Tereza, eu até te mandei uma mensagem depois de uma aula que você deu sobre o não saber fazer, né? Que você falava sobre saber fazer e o não saber fazer, e que no final de análise, o não saber fazer virava o saber fazer, né? Assim, eu fiz essa elaboração a partir de escutar, aprender a saber fazer com o não saber fazer, né? Assim, essa leitura bonita. E acho que ela tem a ver com essa questão de leitura de restos, de perdas, né? Que as perdas não nos levam mais a buscar a causa. Elas nos levam a criar algo em cima dessa perda. É ler os restos para relançá-los, né? Para jogar para frente. E a própria criação, ela dá uma... Ela dá uma... Imagino eu, né? Quero imaginar isso. Ela dá uma sustentação frente à repetição, para que as repetições não sejam outra coisa, né? Assim, né? Esse ponto da criação a partir da leitura das perdas, eu acho. Não sei, queria trazer esses Não pontos. saber Obrigada, fazer, Thaís. do não saber fazer ao saber fazer com isso. Com o não saber fazer. Aí onde? Esse aí é que dá nó, porque o aí tem a ver com a experiência do sujeito, dali em diante. Né? A leitura Esse aí possível. é com real? Eu queria dizer alguma coisa de uma maneira diferente, mas acho que é o que a Tereza está dizendo. Aquilo que Lacan chamava de desejo do analista, não deixa de ser desejo do analista, mas ao final ele começa a chamar de presença real do analista. Entendeu? Quer dizer, já não está mais na articulação do desejo, não está mais na articulação significante. Né? Agora, eu e a Thaís, a gente tem se arrancado os cabelos em torno dos toros, né, Thaís? E uma coisa que hoje me dei conta, eu acho que até escrevi lá na tribuna, sei lá, nem me lembro, porque a questão dos toros é que não há mais borda. Quando corta o pneu, a câmera, né? Estou lá de câmera porque eu tô. Quando corta a câmera e abre, né? Aquele rasgo do pneu, aquilo não faz mais borda, aquilo mistura o dentro e o fora. É uma continuidade. Então, aquilo que marcava uma borda significante, que separava fora e dentro, né? Enfim, no que o Lacan se mergulha no toro, não há mais borda. Tá? Então, não há como bordear o real, é o real sem borda, é uma continuidade. Por isso é que eu penso, ninguém me diz, que o corte lacaniano, quando a gente diz, tá, vai embora, ok, você falou, enfim, esse conceito do corte não é para separar, muito pelo contrário, é para, de alguma maneira, fazer com que aquilo que era litoral, no sentido de mar e terra, digamos assim, né? Por exemplo, passa a ser letra, passa a ser literal e não mais litoral. Não é porque litoral ainda lembra borda, ainda lembra separação. E passa a ser literal, ou seja, ler ali onde não há borda. Ih, falei complicado demais. Muito bom, gente. Muito obrigada. Alguém Maravilha. quer falar mais alguma coisa? Olha, a gente vai se ver, então, em agosto. Julho a gente está de férias. Então, eu volto com o capítulo 5. Mas eu acho que você deveria, assim, minha indicação, percorrer, pelo menos antes de entrar no capítulo 5, você percorrer outras duas figuras que ele trabalha nesse capítulo, que são complexas. Releia figuras. esse capítulo. É a figura na sequência, que ele fala sobre sintoma, verdade e gozo, e a outra, né, que também é sobre sintoma, verdade e gozo, mas que ele extrai dali elementos fundamentais para você entender a sequência do seminário, que ele vai extrair, né, se a gente pode pensar num centro
do triângulo interno, né, a questão do desejo. Ele coloca que esse desejo que está em jogo aqui é o desejo do analista. Eu acho assim, que seria bacana você, se estivesse no seu lugar, eu retomar, né? Esse capítulo e prestaria bastante, tentaria destrinchar essas duas últimas figuras que ele coloca aqui, porque a coisa vai complicando. Cada vez vai complicando. Daí para pior. É daí para pior. Não, mas eu vou ver, vou reler da provavelmente. questão, é isso que eu quero dizer. Né? É uma questão complexa, a questão do ato. Muito, gente. Enfim, diferente, muito obrigada. Até agosto. Passagem. Tchau, gente. Gente, quem Ó, é da beijo, a gente escola... vai ter Obrigada, sessão Natália. clínica. Mas Agora é outro outro link, né? Ó, É outro link, obrigada, pessoal. Tá, gente? Obrigada, Natália. Tchau. Beijo. Onde é que eu vou achar esse Beijo. link, meu Jesus? Tá lá no WhatsApp de membros. No Membros, tá. Isso. Beijo.